Vencer a si mesmo. Os encontros com o Dreamer tornaram-se raros, e os eventos e as circunstâncias externas sempre mais sufocantes. Sentia-me inadequado, insatisfeito. O mundo se agigantava e, ameaçador, dominava-me. Sua força hipnótica tornava-se mais penetrante e possessiva à medida que, ao passar dos meses, a empresa no Kuwait crescia em importância. Mantenha o humor, não se leve tão a sério. Tinha-me recomendado ao vir me salvar das margens do desespero. Use a autoironia. É um antídoto potente contra qualquer forma de rigidez e de identificação. Na linguagem do Dreamer, identificar-se com o mundo indicava a nossa queda em um estado de falta de liberdade, a nossa redução psicológica. Você se torna efeito e o mundo torna-se causa. Você se torna pequeno e o mundo se agiganta e o engole. Na mesma hora, num flash, atravessou-me à mente a cena de Alice que arrisca afogar-se nas suas próprias lágrimas. Contra a identificação, o Dreamer havia me ensinado toda uma série de truques e estratégias para não ser engolido por aquela sucessão acelerada e hipnótica de eventos que retratam o que o ser humano chama realidade. Um dos modos era o de interromper, num determinado ponto, toda a atividade, escolhendo intencionalmente os momentos aparentemente menos oportunos, os mais intensos e cruciais. No canto de um quarto, imóvel, eu tentava desafiar a pressão que o tempo exercia sobre cada centímetro quadrado do meu ser. Nesses momentos sentia fisicamente a tirania do mundo que me vinha capturar para me reconduzir ao turbilhão dos afazeres e das preocupações, que vinha me chantagear com o pensamento de todos os danos que poderiam derivar daqueles poucos segundos de distanciamento, daquele pequeno vazio que eu estava criando no contínuo dos eventos mecanicamente pré-ordenados da minha vida. Quando eu colocava em prática essas suas indicações, sentia crescer uma capacidade de desligamento, de independência dos eventos, de controle das circunstâncias na qual me encontrava. A vida e os negócios perdiam a gravidade. Então, livre da atração magnética que pudessem exercer sobre mim, conseguia reencontrar a dimensão do jogo. Outras vezes, para me defender, entre outros estratagemas, escolhia o de fazer caretas com a boca diante do espelho. Observando o recurso zombeteiro, esforçava-me para não me esquecer do que realmente estava em jogo. A partida em curso era mortal. Aqueles esforços intencionais abriram um túnel e colocaram-me em comunicação com as grandes escolas da antiguidade. Como golpes num diapasão do tempo, fizeram-me vibrar em uníssono com todos os átomos de seus ensinamentos. Foram clarões de lucidez. Recordo-os como raros momentos de graça. Foi naquele período que o Dreamer introduziu no meu léxico a inesquecível expressão vencer a si mesmo. Recordo-me claramente da primeira vez em que me falou disso. Estávamos sentados em torno da grande piscina do Roof Garden do Le Méridien. Ele vestia um terno de linho branco, mocassins de couro de crocodilo e óculos escuros. Cada pequeno detalhe e atitude contribuíam para lhe dar um ar de um ocidental refinado que havia muito conhecia aquele país. Conversávamos observando pelos vidros os finos minaretes e a extensão de terraços e palácios cobertos de poeira da cidade do Kuwait, que desciam lentamente até as águas do Golfo de cor cobalto como as cúpulas Water Towers. Estava confidenciando-lhe minhas dificuldades como empresário e a natureza dos obstáculos que continuamente encontrava em meu caminho. Perguntei-lhe como se faz para possuir as chaves da liderança. Queria conhecer a fórmula mágica da impavidez, da invulnerabilidade, da vitória, da glória. Um líder é, antes de tudo, um diretor do ser. Sabe reconhecer e circunscrever em si qualquer negatividade. Sabe que para vencer todas as batalhas, precisa antes vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo significa não permitir que as emoções negativas nos governem. É ter as rédeas na mão. Significa vencer a destrutividade dos nossos pensamentos. Não permitir a autossabotagem. Significa a superação dos nossos limites e de quaisquer obstáculos criados pelo medo, pelas dúvidas e por qualquer outra sombra no nosso ser. Vencer a si mesmo significa desenterrar a vontade, fazer uma viagem de retorno em direção à integridade. Na vida não há outra coisa a fazer, afirmou de modo irrefutável.
As provas da existência que chegam até um ser, os empenhos de trabalho ou toda a dificuldade que ele encontra em seu caminho, representam outras tantas oportunidades de acalmar a multidão briguenta que carrega dentro de si e avançar em direção à integridade. Sorriu ao ver minha expressão desanimada enquanto anotava, e esperou um pouco antes de acrescentar algo. Inclinou levemente o corpo sobre a mesa em minha direção. Quando ele assumia aquele ar, eu entrava em estado de ansiedade. Pressentia a iminência de uma informação vital, o enunciado de um daqueles fragmentos da sua filosofia, capazes de, sozinhos, acelerar em anos minha compreensão. Abandonei meu caderno, aberto como estava, sobre minhas pernas. Endireitei-me sobre a cadeira para indicar-lhe que estava pronto, mas também para aliviar um pouco a pressão que eu sentia crescer com seu milimétrico avizinhamento. Vencer a si mesmo, sussurrou, significa não sentir nem deixar transparecer a menor expressão de negatividade, não permitir internamente nenhum abaixamento, nem mesmo a menor careta de dor. Esperou. Estava examinando com um imperceptível sorriso minha reação diante dessa revelação. Depois, modulando a voz, cadenciou. Se assaltado pelo tempo, engula o tempo. Se assaltado pela dor, engula a dor. Se assaltado pela dúvida, engula a dúvida. Se assaltado pelo medo, engula o medo. Observei, como muitas vezes, o Dreamer exprimia um conceito ou evocava uma imagem reiterando-os, repropondo-os como um refrão. Naquele momento pareceu claro que o uso que ele fazia da reiteração não era somente um meio pedagógico, como tinha acreditado até então, mas uma forma de poesia ritmada com base no paralelismo, na proposição reiterada de um conceito ou de uma imagem por diversos ângulos. Como acontecia comigo naquele momento, isto lhe permitia superar barreiras psicológicas e penetrar nas duras estratificações da minha geologia interior. O Dreamer recomeçou a falar e eu pus de lado temporariamente aquelas reflexões. Vencer a si mesmo significa não depender do mundo. Significa ser criador, senhor de si mesmo, dos próprios estados de ser, e, portanto, senhor do mundo. Acrescentou que essa capacidade de distanciamento é completamente natural. É um direito de nascença de todo ser humano. Aqui se calou e começou a fitar-me com insistência. Sob seu olhar, as lembranças afluíram da obscuridade para a mente, como jangadas em caravana que desce o curso das águas do tempo. As imagens fizeram-se sempre mais vívidas, até começarem a delinear os contornos de um episódio da minha vida. Revi-me criança, no quarto de Carmela, enquanto me exibia com um dos meus frequentes caprichos.